Fala, terceirão, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Essa aula é referente à semana do dia 4 ao dia 8 de outubro de 2021 e essa aula é destinada apenas aos terceiros anos da EEP José de Barcelos. Beleza? Aos alunos que perderam por algum motivo as aulas dessa semana ou aqueles que querem revisar. O que nós vamos ver nessa aula? Continuar, na verdade, o assunto da aula anterior, finalizando esse assunto. Campo magnético em correntes elétricas. A gente vai ver mais dois campos. A aula anterior a gente pôde ver, tá até no Google Classroom. Vamos aqui comigo. Google Sala de Aula. Vamos aqui para a sala de terceiro. Se eu puder filtrar apenas física. Pronto. Tá aí o link da nossa última aula gravada, ó. E o quadro virtual. Tô abrindo ele aí para vocês, ó. Vamos dar uma revisada. O que a gente viu na aula anterior? Pronto, a gente viu a descoberta de Hans Christian Ørsted. Onde tem corrente elétrica, tem também o campo magnético. A corrente elétrica gera campo magnético. E a gente viu como é o campo magnético ao redor de um fio retilíneo. Está aqui a fórmula. Campo magnético depende da permeabilidade magnética do meio ambiente, que é essa letrinha grega que parece um U, um Mi, vezes a corrente elétrica, que é o I, sobre 2πr, uma volta de circunferência. Comprimento de uma circunferência, 2πr, onde r é o raio da circunferência. A gente viu a regra da mão direita, né? Aqui ela, ó, coloca o polegar no sentido da corrente elétrica e os outros dedos envolvendo o fio, circulando o fio, é o sentido do campo magnético, as linhas do campo magnético. Tranquilo? Essa foi nossa última aula aí. E hoje a gente parte para continuação desse assunto. Se o fio não for mais reto, se o fio agora for um fio curvado, campo magnético de uma espira é um fio feito de circunferência. Uma volta é chamada de espira. Quando a gente tem diversas voltas, é chamada de solenoide ou eletroímã. Esse solenoide funciona como um ímã, produzido a partir da eletricidade. Então vamos lá. Vou mostrar a vocês alguns experimentos, assim como em toda a aula, para que fique mais fácil de entender. Pessoal, aí vocês estão vendo uma imagem e dá para você perceber que esse fio está curvado, entrando numa cartolina. É como se fosse essa imagem aqui, ó. O fio feito de circunferência perfurando um plano horizontal, perfurando uma cartolina. Nesse fio se coloca corrente elétrica e nele, ao redor dele, gera-se um campo magnético. Esse campo magnético é ao redor do fio. Você pode continuar aplicando a regra da mão direita. Olha só. Teu polegar, tá vendo o polegar? No sentido da corrente elétrica. E os teus outros dedos envolvendo o fio, circulando o fio. Olha os círculos, ó. É o campo magnético ao redor desse fio. O campo magnético está entrando, então, dentro da circunferência que esse fio forma. Ele está entrando dentro dessa circunferência, ele está para dentro. As linhas do campo magnético. Vamos comprovar isso através desse vídeo aqui. Vamos lá. Saludos cordiales, amigos. Professor Julio Hermann, de alguma universidade lá da
da Espanha, falando espanhol aí, comprovando para vocês a existência, como é o campo magnético ao redor de fios feitos circunferência. Prestem atenção. Eu vou adiantar para a parte que eu quero que vocês mais entendam, tá bom? Aí, pessoal, ó. Aqui embaixo de mim, ó, tem uma pilha por onde vai sair corrente elétrica. Aí bem aqui tem um plug jacaré vermelho. E bem aqui do outro lado ele vai plugar o preto, plug jacaré, fechando o circuito para que a corrente elétrica circule nesse anel de fio de cobre, tá bom? Aí vocês têm uma agulha magnética, uma bússola suspensa, uma agulha, um ímãzinho pendurado, livre para girar. Vocês estão vendo que ele está na horizontal, apontando para o eixo, aproximadamente para o eixo norte-sul magnético, ou norte-sul geográfico, né, aproximadamente. E aí, a partir do momento que ele plugar, vai começar a passar corrente elétrica e essa agulha vai girar para dentro. Prestem atenção. Eu vou até me diminuir um pouquinho aqui. Está ubicado el polo positivo y ahora el polo negativo. Miren, la aguja se pone perpendicular al enrollado de alambre, al solenoide. Eso quiere decir que ahí también se constituyó un imán. Un imán, y la dirección de la aguja indica los polos magnéticos. Aí, pessoal, eu quis dar pause na posição em que a agulha iria se estabilizar. Que ele não vai esperar. A agulha está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ela iria se estabilizar para dentro, apontando para dentro da circunferência. Ela estava na horizontal e por causa da passagem da corrente elétrica criou um campo magnético e ela está apontando para o campo magnético. Assim como nessa imagem aqui, ó, do nosso quadro virtual. Essa imagem aqui, ó, né? O campo magnético apontado para dentro, circulando o fio, ó. A agulha estaria apontando para dentro aí, tá bom? Vamos lá, ele vai continuar a fazer o experimento. Agora colocando uma bússola de verdade. De esa bobina. Vamos a encontrar qué polos magnéticos tiene una bobina. Para encontrar el polo magnético norte o sur en un solenoide, una bobina, necesitamos saber. Agora você tem um solenoide, uma bobina, um eletroímã. Você pode ver que tem um fio feito em várias voltas aí, ó, bem coladinho, uma volta na outra. Cerca de 30 voltas, ele vai dizer aí no vídeo. Ele vai plugar os dois plugs, corrente elétrica vai começar a circular nessas voltas aí, gerando um campo magnético que vai atravessar por dentro. Ele vai colocar essa bússola aí dentro. Prestem atenção. ¿Cuál es el sentido, cómo ha sido realizado el embobinado o el enrollado? Vamos a ver aquí en esta bobina que tenemos de 30 espiras o 30 vueltas. Aquí tenemos el comienzo del enrollado, es el polo positivo. Comienza el enrollado y sigue esta flecha. Mire. No começo, a corrente elétrica entra por aí, que ele botou o polo positivo, e aí ela vai circular e sair pelo outro lado, pelo polo negativo. Viene así. Va a dar la vuelta y luego culmina acá en el extremo donde está el polo negativo. Si yo pongo mi mano derecha de esa manera, siguiendo la flecha, los dedos, el pulgar queda indicándome que ese va a constituirse en el polo norte magnético del solenoide. Se va a constituir en un imán. Aquí tenemos esta brújula, un extremo.
Aí ele está mostrando a bússola para vocês. A bússola tem uma pontinha branca, que é o polo sul magnético. A bússola nada mais é do que uma agulha feita de ímã, uma agulha magnetizada que está suspensa pelo seu centro de massa. Ela pode girar livremente, tá? Então a pontinha branca é o polo sul magnético dela. E a ponta pintada de preta é o polo norte magnético da bússola. El extremo negro señala el norte geográfico. Vamos a colocar esta brújula en el interior de la bobina. Ya tenemos ubicada la bússola. Aí, vocês podem ver que ele colocou a bússola no interior da bobina, no interior desse fio enrolado. E ela está alinhada segundo a direção norte-sul geográfica. Olha a pontinha preta da bússola apontando para lá, ó. E a pontinha branca apontando para cá, para a esquerda, tá? Prestem atenção quando ele plugar e a corrente elétrica começar a circular, essa bússola vai apontar para dentro. Prestem atenção. La brújula en el interior de la bobina, en el interior del solenoide. Miremos el extremo oscuro, el extremo negro de la aguja indica el norte geográfico. Vamos a conectar los terminales provenientes de estas 4 pilas que están aquí, me dan 6 voltios. Vamos a poner el terminal o cable negro, polo negativo, y el polo positivo en el otro extremo, el color rojo. Mientras conectamos vamos a observar el comportamiento de la aguja de la brújula. Miren, la aguja se ha vuelto muy perturbada. Está moviéndose, oscilando y está adquiriendo una posición. La posición es perpendicular. Olha aí, pessoal. Agora, a pontinha preta da agulha, que estava apontando para o norte, agora ela está apontando para o oeste. Girou 90 graus, agora ela está entrando nessa circunferência. Ele vai colocar uma caneta para dizer como ela está agora. Prestem atenção. A la dirección de la bobina. Quiere decir que la aguja se ha ubicado en esta posición. A agulha magnética, a bússola, adquiriu essa posição. Ela estava alinhada com os fios e agora ela está atravessando eles, mostrando assim que o campo magnético ao redor de um fio feito circunferência é atravessando por dentro dele os fios. Vamos voltar para a nossa aula. Já partindo aqui para metade da aula. Então, olha só. Se tiver apenas uma volta, uma circunferência. Deixa eu apagar aqui. Tá aqui a equação, ó. A fórmula que nos permite encontrar o campo magnético de uma espira, de um fio feito em circunferência. Do que depende? Esse B é o vetor campo magnético, a intensidade desse vetor que está entrando no campo magnético. Ele depende de quê? Permeabilidade magnética, meio ambiente, corrente elétrica, sobre 2R, onde esse R é o raio desse fio. Distância do centro até a borda dele. É o raio do fio. Feito de circunferência. Ok? Quando tem várias voltas, ele é chamado de solenoide. Olha só. Vou exibir um outro vídeo para você. As principais partes do vídeo, tá certo? Depois você assiste o vídeo na íntegra. Eu vou adiantar aqui para a parte que eu quero que vocês vejam. Corriente directa. Vamos a empezar conectando los cables provenientes de la fuente de corriente, ingresando hacia el pulgar el indica corriente eléctrica.
y vemos que la orientación de las agujas son de norte a sur. Pronto, prestem atenção. Dá para você observar que tanto a bússola da direita quanto a bússola da esquerda estão alinhadas, com a ponta preta apontando para cima, ó. Alinhada com o campo magnético terrestre. A gente viu em aulas anteriores. Elas estão apontando aproximadamente para o norte geográfico. Essa ponta preta. Beleza? Ele vai colocar corrente elétrica para circular nesse fio que parece um arame de caderno. E esse fio vai se transformar num ímã, atraindo essas bússolas. Prestem atenção. Y de norte a sur. Com a corrente elétrica agora. En el extremo, Olha a posição. Elas estavam assim, verticais, agora elas estão apontando para a direita. As duas. A ponta preta da bússola, que indicava norte geográfico, né, aproximadamente, está apontando para a direita. Como nesse desenho aqui, pessoal, ó. Como nesse desenho aqui. Se a gente pudesse colocar uma bússola bem aqui, na direita do fio, bem aqui, ó, ela iria se alinhar desse jeito, com a parte preta da bússola apontando para lá. Ou seja, a parte preta da bússola indica, a parte preta da bússola é o norte magnético dela e a parte branquinha é o sul magnético. Então, o que a gente pode concluir? Que essa região aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Essa região aqui, ó, é uma região que está atraindo o polo sul magnético da bússola. Portanto, só pode ser norte magnético desse eletroímã. Esse fio enrolado virou um grande eletroímã. E a gente está determinando os polos magnéticos dele. Se a gente colocar uma outra bússola aqui do outro lado, a agulha magnética dela vai se alinhar desse jeito. E a parte preta que indica norte magnético, a parte branca indica sul magnético. Agora a parte preta está apontando para a direita. Então essa região aqui do nosso eletroímã, que está atraindo o norte da bússola, só pode ser um sul magnético, porque norte atrai sul. Lembram da nossa primeira aula de magnetismo? Norte atrai sul. Por isso que as bússolas se alinham dessa maneira. Vamos concluir lá o vídeo. donde tenemos la polaridad eléctrica positiva, se ha creado o se ha inducido en este extremo del solenoide un polo magnético norte, y ese polo norte ha atraído al extremo de la brújula de color blanco que corresponde al polo sur. Podemos darnos cuenta, si retiramos la brújula, queda en esa posición. Retirando a bússola de perto do eletroímã, ela começa a apontar de novo para cima, ó, alinhada com o campo magnético terrestre, apontando aproximadamente para o norte geográfico. Colocando ela próxima de novo, El color oscuro el polo norte y el color blanco el polo sur. Y al colocarlo frente a la bobina, vemos que hay atracción. Polo norte del solenoide atrae al polo sur de la
polo norte do solenoide atrai o polo sul da bússola. É isso que ele está dizendo. Exatamente como no nosso desenho aqui, ó. O polo norte magnético do solenoide, da bobina, tá? Do eletroímã, atrai o polo sul da bússola. Depois vocês veem o vídeo na íntegra, dá para entender direitinho o espanhol dele. Aconselho que vejam, tá? E aí, o campo magnético gerado por esse eletroímã, do que depende? O campo magnético vai depender da permeabilidade magnética do meio ambiente, continua dependendo da corrente elétrica, mas tem a ver com o número de voltas, que é esse N, o número de espiras, o número de voltas, dividido tudo isso, dividido pelo L. O que é o L? O comprimento desse eletroímã, o comprimento do solenoide, a distância de onde começa as voltas para onde termina. Esse é o L. Tá? Então é isso. Com base nisso, pessoal, vamos resolver algumas questões, fixando esse conhecimento. Bora lá. Deixa eu me aumentar um pouquinho. Questão 13, da página 156. Acompanha a leitura, ela fala assim. Na figura está representado uma espira de raio π centímetros. Informação importante, me deu o raio, vale π centímetros. Percorrida no sentido anti-horário por uma corrente elétrica, cuja intensidade é 4 amperes. Me deu o valor da corrente elétrica. Considere que a espira está imersa no vácuo, meio ambiente. Sabendo que no centro da espira o vetor indução magnética, o campo magnético, é perpendicular ao plano da espira, ou seja, ele está entrando na página. É como se ele tivesse, olha o símbolo de entrar aqui, ó. Entrando dentro da circunferência, certo? Esse é o campo magnético dentro da espira. Entrando. Por que entrando? Você coloca aqui o seu polegar no sentido da corrente elétrica. Presta atenção. Se a corrente elétrica está indo para lá, teu polegar tem que estar para lá. E aí os teus dedos circulando a caneta, ó, circulando o fio, vão estar saindo da parte de cima, saindo daqui, e entrando aqui na parte de baixo. Ou seja, é como se ficasse assim, ó. O campo magnético sai de cima e entra, sai de fora e entra dentro. Sai de fora da circunferência, arrodeia o fio, circula o fio e entra dentro da circunferência. Entendido? Preciso que vocês esforcem-se na imaginação 3D. Fica circulando o fio. O campo magnético fica circulando todo o fio, entrando na parte interna da circunferência e saindo na parte de fora. Tem alguns vídeos explicativos, que eu deixei os links aqui, ó. Basta vocês clicarem para poder ver. Tá bom? Vamos lá, continuar a questão. Olha o comando dela. Determine a intensidade do vetor campo magnético. Quanto vale o campo magnético? Dado a permeabilidade magnética do vácuo, ó, 4π vezes 10 a menos 7. Então, destacando os dados importantes, são apenas esses aqui. Raio, que está em centímetro, você tem que transformar para metro. Corrente elétrica, que vale 4 amperes, certo? E a permeabilidade magnética do vácuo, que vale 4π vezes 10 a menos 7. Então, utilizando a fórmula, B é igual a μ vezes I sobre 2R, que é a fórmula que nos permite encontrar o campo magnético ao redor de uma espira.
de um fio feito uma volta. Colocando então, vai ficar assim o cálculo. Campo magnético é igual 2R aqui embaixo, permeabilidade vezes corrente elétrica. Beleza? Vamos substituir todas essas informações. Então vai ficar 2 vezes o raio pi centímetros. Quando você passa isso para metros, de centímetros para metros, pi dividido por 100. Agora está em metro. Esse é o raio passado para metros. Então vou colocar no lugar de R de raio, ó, vou colocar pi sobre 100. Em cima, permeabilidade magnética, ele nos deu aqui na questão 4π vezes 10 a menos 7, coloca lá. 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes corrente elétrica. O valor da corrente elétrica ele nos deu também, tá aí, ó, 4 amperes, 4A. Coloca lá. 4 amperes. Vamos dividir número com número, dá para cancelar os π's já de cara aí. Tem um π em cima e um π embaixo. Cancela o π de cima com o π de baixo. Aí multiplica tudo que tem em cima. Então vai ficar como? Campo magnético vai ser igual. Multiplicando os de cima, 4 vezes 4 dá 16, vezes 10 elevado a menos 7. 16 vezes 10 elevado a menos 7. Dividido, o que ficou embaixo? 2 sobre 100, ó. O π cancelou. No lugar do π ficou 1. 2 vezes 1 sobre 100. 2 sobre 100. Aí você tem que lembrar da matemática básica. Divisão de duas frações. Repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então aqui vai ficar. Repete o de cima, 16 vezes 10 elevado a menos 7. Multiplica. O contrário, o 100 vai parar em cima. E o 2 vai parar embaixo. 100 sobre 2. Ok? Então dá de cara também para você dividir o 16 de cima com o 2 aqui de baixo. Ó, simplifica. 16 por 2 dá 8. E esse 10, esse 100 quer dizer, você transforma em potência. Fica 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Tá bom? Então vai ficar 16 por 2 dá 8. Campo magnético é igual a 8 vezes, repete a base. O que é que eu faço com os expoentes aqui, então? A gente pega multiplicação de potências que tem a mesma base. Repete a base e somam os expoentes. Você vai somar os expoentes. Menos 7 mais 2 vai dar menos 5. E aí é homenagem a um dos caras que mais contribuiu para esse estudo. É a unidade do campo magnético, Tesla. O campo magnético vai ter intensidade 8 vezes 10 a menos 5. Tesla. Ele vai ser entrando aqui dentro e vai ter esse valor aí. 8 vezes 10 a menos 5. Belezinha?
Tudo isso vai estar salvo em PDF na plataforma, você pode acessar. Aconselho, refaça a questão no seu caderno, ela vai valer de pontuação para parcial do 4º bimestre. Prosseguindo. Essa questão 14. Essa questão 14, pessoal, na página 156, é do mesmo jeito que se resolve. Só que em vez de uma espira, você tem duas. Então você vai ter 2 campos magnéticos. Você vai ter que fazer um menos o outro. Por que um menos o outro? Leiam comigo, vamos lá, ó, interpretar a questão. Vou deixar ela para vocês. Mas venham interpretar comigo. 2 espiras circulares, concêntricas e coplanares estão imersas no vácuo, meio ambiente. E ele já dá aqui no final a permeabilidade do vácuo. A espira de raio maior, 20 centímetros, tu já tem que transformar isso para metro. É percorrida por uma corrente elétrica de 5 amperes. Essa maior de fora. Você até tá vendo o desenho aqui, ó. 5 amperes percorrendo a circunferência de fora. E a espira de raio menor, 15 centímetros, transforma para metro também, é percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes. Essa menorzinha aqui de dentro, ela é percorrida pela corrente menor aí, ó. Tá? Ele está explicando o desenho. Olha o comando. Determine a intensidade do vetor campo magnético no ponto P, indicado na figura. Olha onde está o ponto P. No centro das 2 esferas, ou das 2 circunferências, né? Das 2 espiras. Então você pode perceber, se eu puder botar aqui, por exemplo, de azul, vamos aqui, 5 amperes. Aí 5 amperes vem, sobe. Então lá vai. Vamos fazer o caminho. Percorrendo a espira maior. Muito semelhante ao caso dessa questão aqui que a gente acabou de resolver, ó. Vai ter um campo magnético para dentro. Pela regra da mão direita, o campo magnético vai ser entrando. Então, nesse ponto P, vai ter um campo magnético entrando. Aí. Campo magnético 1. Campo magnético 1. Ele vai ser permeabilidade vezes a corrente elétrica que passa nessa espira de 20 centímetros. 5 amperes, ó. Então vamos armar a continha aqui para vocês. A permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica 1 sobre 2 vezes o raio 1. Né? Aonde tem corrente elétrica 1, você vai botar 5 amperes. Aonde tem raio 1, você vai botar 20 centímetros passado para metro. Passe isso para metros. Não pode ser em centímetro. E aí você calcula o campo magnético 1. E o campo magnético 1, pessoal, ele é entrando. Tá certo? Vou até botar aqui embaixo dele, ó. Quer dizer, vou botar aqui em cima. Campo magnético 1, ele é entrando. Beleza? Agora vamos pro 2. Deixa eu colocar ele de vermelho. Olha para espira 2. A espira menorzinha. Você tem a corrente elétrica vindo. Aí ela entra, vai por baixo. Acompanha aí o caminho. Vai circulando, ó, no sentido anti-horário. Então, se você usar a regra da mão direita,
A corrente está para lá agora. Polegar para lá. Os dedos entram na parte de cima e no ponto B que tá ponto P que está embaixo, ele vai sair. Então aqui no ponto P vai ter um campo magnético para fora, saindo. Não é entrando, é saindo. Então o campo magnético 2 é igual permeabilidade, é igual para todo mundo. Corrente elétrica 2, dessa vez é 5 não, é 2 amperes, né? Bota 2, sobre 2R, 2 vezes o raio 2. E o raio 2 é 15 centímetros. O raio 2 é 15 centímetros. Você tem que passar para metro. Transforme isso aqui para metro, certo? E aí substitui tudo, calcula. E como você tem um entrando e o outro saindo, um entrando no papel e o outro saindo, ó. Um entrando e o outro saindo, você tem que diminuir eles dois. Se fosse os dois entrando, ou os dois saindo, você ia somar. Mas como você tem um entrando na folha e outro saindo da folha, você tem que diminuir eles dois, certo? Você vai encontrar a resposta da questão. Eu já vou colocar na plataforma, tudo preenchidinho, tudo resolvidinho. Eu espero que você refaça em seu caderno para que o aprendizado aconteça. E essa questão é a aplicação de fórmula, questão 17 da página 158, é sobre o eletroímã. Olha a fórmula do eletroímã, campo magnético ao redor de um eletroímã. Depende da permeabilidade, número de voltas, corrente elétrica e o comprimento dele. Vamos lá para a questão. Acompanhe a leitura. A questão fala assim: determine em Tesla a intensidade da indução magnética B. Qual é o campo magnético? Na região central de um solenoide retilíneo de 1 metro de comprimento, você já tem o comprimento, que é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes, você já tem a corrente elétrica. Considere que o solenoide apresenta 1000 espiras, 1000 voltas, olha o número de voltas, e está imerso no vácuo. Está aqui a permeabilidade magnética. Então ele deu cada letrinha da fórmula, basta você aplicar. Eu vou montar a questão para você também fazer ela aí, treinando sua matemática básica. Então vai ficar assim: campo magnético de um solenoide, de uma bobina, de um eletroímã vai ser meio ambiente vezes corrente elétrica vezes número de voltas sobre comprimento. Certo? Então vamos montar. Campo magnético vai ser permeabilidade 4π vezes 10 a menos 7. A permeabilidade magnética do vácuo. 4π vezes 10 elevado a menos 7. Vezes corrente elétrica. Corrente elétrica está aqui. 4 amperes, ó. Então coloca 4 amperes. Vezes. Quem é o próximo? N, número de voltas. Tá bem aqui, ó. Apresenta 1000 espiras. 1000 voltas. Então coloca 10 elevado a 3, 1000, né? Dividido pelo L, comprimento do solenoide. E aí o comprimento você também verifica no enunciado. Solenoide retilíneo de 1 metro de comprimento, olha aqui. 1 metro de comprimento. Então coloca só 1.
Tudo isso dividido por 1. Termina aí o cálculo, pessoal, tá bem simples. Número com número, deixa o π, ele não diz para você substituir o π, deixa o π. Potência, repete a base, somos expoentes, beleza? Vou ficando por aqui. O material em PDF, desculpa. O material em PDF todo resolvido, coloco na plataforma Google Classroom. Peço que vocês estudem esse quadro virtual, cliquem nos links, assistam os vídeos, ele está interativo. Repassem essas questões para os seus cadernos. Valerá ponto na parcial do 4º bimestre. Se cuidem, viu? Tchau, tchau. Bye, bye. Fui!